Complementar 141, ela regulamenta a emenda constitucional 29, que é a emenda do ano 2000, que trata do rateio dos recursos da União para os estados e municípios, dos percentuais mínimos para serem aplicados na saúde e também regras de controle e fiscalização dos recursos da saúde. Então, a lei complementar ela tem por finalidade regulamentar esses temas que foram trazidos pela emenda constitucional 29. E a lei complementar, ela trouxe, não estava previsto na emenda constitucional 29, mas ela acabou trazendo para dentro dela uma regulamentação que também acabou sendo bastante importante, que foi a definição do que são ações e serviços de saúde. Porque, ainda que isso já tivesse no artigo 200 da Constituição e no artigo 6º da Lei 8080, que fala das atribuições, né, dos entes federativos na área da saúde, mas sempre pairava uma dúvida, porque ficava se questão de alimentação, que tem realmente muitas implicações com saúde, mas se era uma ação, um serviço de saúde, né? Se saneamento poderia ser um serviço de saúde, e assim por diante. E com isso, então, a Lei Complementar 141, ela acabou definindo o que são ações de serviço de saúde e trouxe, inclusive, a gente chama de uma discriminação positiva, que é dizer o que são, e ela fez uma discriminação negativa, também trazendo algumas coisas que, em hipótese alguma, se pode usar o dinheiro da saúde para aquele gasto. Um deles é para pagar inativos da área da saúde com recurso de saúde, que é totalmente vedado. A lei expressamente daí trouxe essa vedação e outras vedações, e o esclarecimento do que são ações de serviço de saúde. O outro ponto relevante que são os percentuais, né, que os entes federativos devem obrigatoriamente aplicar na saúde, são percentuais das suas receitas, né, que devem se voltar para a saúde. E a gente já tinha isso para a educação, e agora a saúde, então tem seus percentuais. Né? Já tinha com a emenda constitucional 29 desde 2000, mas a lei veio então a disciplinar com maiores detalhes. E o município, então, ficou obrigado a colocar 15% de suas receitas na área da saúde, o Estado 12% de suas receitas e a União o valor do ano anterior acrescido da variação nominal do PIB. Então, esses são os valores obrigatórios para serem aplicados na saúde, que são chamados de mínimos, né? Valores mínimos em saúde. Trouxe também a questão do rateio dos recursos da União para os estados e municípios, disciplinando como deve ser feita essa metodologia. Na realidade, deixou a metodologia para a tripartite, né, Comissão Intergestora e Tripartite, né, que deve depois ser aprovada no Conselho Nacional de Saúde, a metodologia para poder fazer o rateio dos recursos da União para os estados e municípios. E trouxe critérios, né, que devem ser combinados, esses critérios, e de acordo com esse critério e depois com a metodologia, daí se vai fazer a partilha do dinheiro da União para os estados e municípios. Né? Os critérios basicamente são as necessidades de saúde da população sob diversas dimensões, a dimensão epidemiológica, a dimensão demográfica, a socioeconômica, a espacial, onde está situado o ente federativo, né? A de organização de serviço, o desempenho do ente sempre no ano anterior, que obriga você a ter uma avaliação anual do desempenho dele para você poder, inclusive, alocar na partilha mais recursos para aquele que tem um desempenho maior. O município que tem uma população sazonal, como municípios da área de turismo, né, e mais alguns outros critérios, que são mais ou menos uns 14 critérios ao todo, que devem ser combinados para fazer o rateio. A outra questão importante é a questão da fiscalização dos recursos. Né? Então, tem uma fiscalização que é orçamentário-financeira,
e essa é feita pelo CIOPS, né, que é o Sistema de Informações Orçamentárias da Área da Saúde, que deve ficar no Ministério da Saúde, e que é o Ministério da Saúde, então, que faz a manutenção e cuida desse sistema, né, e das regras, inclusive, para esse sistema. Esse é um decreto recente agora, né, dando as regras do CIOPS, e daí os entes federativos devem alimentar com as suas informações da execução orçamentária financeira, deve alimentar, então, o CIOPS, que, inclusive, o Tribunal de Contas da União tem acesso a ele para poder verificar a aplicação e a execução orçamentária dos recursos da área da saúde. Tem também o relatório anual de gestão, esse daí é da gestão como um todo, não é orçamentário, é para ver o desempenho, ver se cumpriu as metas. E esse relatório é um relatório quadrimestral, você faz 3 por ano, são parciais, né? E depois você faz o anual, que você fecha e que você tem que entregar no ano seguinte até março. E nós temos um outro relatório que está na Lei Complementar 101, que é da responsabilidade fiscal. Então, esse outro relatório, o REREL, é o relatório também de execução orçamentária financeira. Esse é mensal e que deve, na realidade, dentro dele, que é um relatório maior de execução orçamentária dos entes federativos, vai ter que ter um destaque para a área da saúde, que na realidade é o que vai estar alimentando o CIOPS. Aquilo que se coloca no REREL a cada bimestre, você acaba tendo que colocar também no CIOPS, né? E que é a execução orçamentária. Então, na realidade, o gestor tem que fazer no ano 6 relatórios, né, de execução orçamentária alimentando o CIOPS e 3 relatórios parciais da execução daí do plano de saúde dele, do contrato organizativo de ação pública, aqueles que já assinaram. Então vai ter as metas de saúde ali dentro e ele vai ter que estar fazendo relatório para dizer o que ele alcançou, o que ele não alcançou e como é que está a execução daí das ações e dos serviços de saúde. Ele traz algumas penalidades, né, para quem não aplica o mínimo de saúde, né? A União poderá, então, mexer no fundo de participação, se for município, no fundo de participação do município, se for estado, no fundo de participação dos estados, retirando parcela do dinheiro que esses entes têm nesses fundos de participação, de receitas que vêm pela União, mas que são redistribuídas entre todos os entes, de aquilo que ele deixou de aplicar. Vamos imaginar que ele não conseguiu cumprir os 15% sendo um município e ficou faltando 2 milhões. Então, se pode retirar esses 2 milhões do fundo de participação do município e se colocar no fundo de saúde diretamente para poder, então, ser executado na área da saúde. A outra penalidade é a suspensão, se não cumprir as metas, né, você pode ter os recursos de transferências voluntárias suspensas, né, e você também fica obrigado, aquele recurso que você recebeu para aplicar, digamos, na atenção básica e que você deixou de aplicar, você fica obrigado daí no ano seguinte você fazer a aplicação, né, com o dinheiro daí do seu tesouro municipal, ou se for o estado, do seu tesouro estadual. Daí ele não pode ser computado para os mínimos em saúde. É uma lei com todas as dificuldades que ela tem de ser implementada, mas ela é uma lei que tem uma grande importância. Uma delas é a que eu comecei falando, que ela define o que são ações de serviço de saúde, e a outra é que ela acaba trazendo para a área da saúde um conceito da equidade orçamentária na área da saúde, visando a diminuição das grandes diferenças e desigualdades que nós temos entre os entes da federação, né? Entre os municípios, entre as regiões de saúde
e ela visa, então, com esses critérios todos, com essa combinação de critérios para você fazer o rateio, ela tem essa finalidade de estar realmente promovendo uma equidade, né, orçamentária na região de saúde entre os entes federativos, com aquele princípio de quem tem mais deve fazer mais, né? Quem tem mais recursos, quem tem mais capacidade técnica também, num sistema de saúde, que é um sistema de interdependências dos entes, né? Um sistema de rede, que cada um põe a sua parcela de serviço dentro dessa rede. Então, dentro desse sistema, você está obrigado a promover a equidade, algo extremamente valoroso, né, no nosso país, tendo em vista as grandes desigualdades que nós temos nas regiões brasileiras, entre os municípios, né, e também entre os municípios das regiões de saúde. Eu acho que a lei, junto, ela reforça muito também o contrato organizativo de ação pública, que está previsto no decreto 7.508, que foi editado no ano de 2011, regulamentando a Lei 8080. A lei, então, 141, ela reforça bastante o contrato, tendo em vista que para você poder fazer essa equidade regional com os recursos da União, você precisando combinar esses critérios, olhando para as necessidades de saúde da população, sob a dimensão, né, dos entes naquela região, você vai ter que utilizar do contrato para, no contrato, então, você colocar os compromissos que os entes vão se obrigar, um que seja para prestar o serviço, outro que seja compromisso financeiro de colocar recursos, para você poder, então, promover esse equilíbrio e as regiões terem um equilíbrio e fazer com que o cidadão, aquele cidadão que nasceu no município, digamos, de 10 mil habitantes, em um município pobre, um município distante, ele tem os mesmos direitos daquele cidadão que nasceu no município de São Paulo, no tocante a ter acesso às ações de serviço de saúde dentro dessa rede, que deve ser uma rede de saúde que deve promover esse equilíbrio, né? E permitir que, então, todos possam fazer caminhar dentro dessa rede de acordo com as suas necessidades daí de saúde, independentemente de onde ele resida, para não ser um cidadão menor, porque ele mora no município mais pobre.